Marco, bom dia. Matheus Magueta, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cauane, tudo bem? Tudo sim, e você, prof? Bem, graças a Deus. Jordano, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo? E aí? Que bom. Lia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você, professor? Tudo ótimo. Matheus Leme, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Kaique, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Tudo bem? Que bom. Júlia Neri, bom dia. Bom
dia, professor. Tudo bem? Tudo sim, você? Bem, graças a Deus. Júlia Quintiliano, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo certinho com você? Tudo certinho também. Muito bom. Vitória Nunes, bom dia. Marcelo, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo e você? Bem também, graças a Deus. Então tá bom. Bom, pessoal, a gente vai começar então. Eu disponibilizei para vocês no grupo do WhatsApp os conteúdos para a prova, né? Nossa prova é na próxima sexta-feira. E o que eu fiz então? Eu ia dar continuidade naquele conteúdo, terminar o conteúdo para a gente não ficar com ele pela metade. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que a gente precisava fazer uma revisão do conteúdo. Então, eu parei, deixo aquele conteúdo lá para depois da prova eu termino aquele conteúdo e a gente vai fazer uma revisão rapidinha. Não dá para fazer uma revisão na íntegra, tudo de novo, porque também já foi trabalhado o conteúdo. Mas eu vou fazer uma revisão bem rápida com vocês dos dois conteúdos que vão cair na prova na semana que vem, tá bom? O conteúdo do capítulo sobre o Oriente Médio e da Nova República do Brasil, tá bom? Então a gente vai revisar. Eu vou usar só os mapas mentais para a gente poder fazer, porque senão ficaria muito extenso as apresentações e daí não daria tempo mesmo de forma alguma. Então eu vou ser bem assim, bem sucinto na explanação. Vocês podem interromper, perguntar o que vocês quiserem, que eu vou respondendo se for o caso, se tiver dúvidas, tá bom? Vou subir aqui a tela para vocês.
Então, vamos lá. Revisão de história. Primeiro conteúdo. Oriente Médio. Precisamos saber quem são os amiguinhos do Oriente Médio. Então, os amiguinhos do Oriente Médio são o Afeganistão, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar, o Kuwait, o Omã, o Iêmen, a Jordânia, a Síria, a Turquia, o Líbano, o Chipre, Israel e uma porção do Egito, a porção oriental do Egito, só, tá? Esses países fazem parte do chamado Oriente Médio, que recebeu esse nome por conta dos ingleses, né? A expressão criada pelos ingleses surgiu em decorrência do imperialismo. Aquele mesmo imperialismo que nós estudamos. Na verdade, o imperialismo vocês deveriam ter estudado na segunda série do ensino médio, né? Mas eu posso recapitular para vocês assim bem rapidamente o que foi o imperialismo, que foi o imperialismo ou neocolonialismo, né? Também pode ser chamado, que é o período lá do século 17, 18, quando as superpotências europeias colonizaram os países da África, da Ásia e da Oceania e também da América, visando o desenvolvimento industrial, né? Em busca de mão de obra barata, mercado consumidor abundante, matéria-prima de boa qualidade e barata, e a dominação e o despontamento desses países como superpotências, né? Brigaram entre si e brigaram com as colônias para manter o imperialismo, tá? E aí a Inglaterra cria essa denominação de Oriente Médio, Middle East, né? O Oriente Médio. Diversos fatores influenciaram os limites geográficos que foram criados. História e diversidade dos povos. Então, nós temos toda uma característica da formação cultural desses povos, né? A maioria desses povos, eles fazem parte do chamado Crescente Fértil, que tem ali o Rio Jordão e o Rio Tigre e o Rio Eufrates como fontes de água, fontes as nascentes desses rios que forneciam água e alimentação. As relações políticas e a formação dos estados, que são formações políticas bastante arcaicas, primitivas, né, que vêm de longas datas. O próprio imperialismo, esse imperialismo é tanto o imperialismo praticado pelos países europeus como o próprio imperialismo nativo dos países que já existiam. A ação dos Estados Unidos e da União Soviética. Aqui nós temos o período da Guerra Fria, e aí nós vamos ter as investidas dos Estados Unidos e da União Soviética no controle desses países. De que forma esse controle? Esse controle visava controlar principalmente o fornecimento de petróleo. Então, a gente vai encontrar uma incursão de estadunidenses e soviéticos
infiltrando-se nos países do Oriente Médio e nas próprias crises internas desses países, fornecendo armas, munições e, de certa forma, instigando esses povos a manterem as guerras entre eles e os Estados Unidos e a União Soviética, aproveitando para testar armamento, para testar munições e para treinar as suas equipes militares. Então, fizeram do Oriente Médio um campo de batalha. E a importância do petróleo, né, que era até então o combustível fóssil mais importante do mundo, e estavam lá os poços de petróleo, como ainda estão, os mais importantes poços de petróleo do mundo. Então, a gente tem essa disputa pelo Oriente Médio, tanto do ponto de vista econômico como político e militar, por conta dessas duas características. O histórico da região é um local de passagens e de muitos conflitos. Então, nós temos lá, desde a antiguidade, os povos mesopotâmicos, todos aqueles povos mesopotâmicos que a gente já estudou, que vocês provavelmente estudaram no primeiro ano do ensino médio, todos os povos mesopotâmicos que passaram por lá, começando com os próprios caldeus, quem mais? Vamos ver. Os caldeus, os coraixitas, as tribos formadas por grupos nômades e seminômades que viviam na região, e que foram aumentando ao passar do tempo, né? Fazendo comércio entre as localidades e foram se formando, né? Nós temos os povos que viviam nas regiões onde hoje é o Iraque e o Irã, também povos que viviam onde hoje é a Jordânia e o próprio Egito. Então, havia um comércio bastante amplo ali, né? No século XVII, no século VII, surgimento do islamismo, que unificou povos e possibilitou a expansão territorial árabe na Ásia, África e Península Ibérica. Então, tem toda aquela história do Mohammed, né, que vai crescer ali com os tios. Ele cresce, ele é um órfão que cresce com o avô, depois o avô falece, ele acaba continuando com os tios e faz parte das caravanas de comércio que os tios faziam, e ele depois conhece a Khadija, uma rica viúva que tinha o comércio de camelos. Apaixona-se por ela, casa com a rica viúva Khadija e deixa de ser um nômade vendedor de camelos e passa a administrar a riqueza da Khadija. E nesse processo todo aí, ele fazia longas retiradas para o deserto para fazer as suas meditações espirituais. E numa dessas meditações espirituais, teria recebido uma mensagem do anjo Gabriel que ele deveria expandir, deveria divulgar a mensagem de Alá para a península e toda a península ali arábica. Só que durante um certo tempo ele guarda isso em segredo e só depois ele começa a divulgar os preceitos do islamismo.
e com isso ele cria uma religião monoteísta numa área onde a religião era politeísta. Então ele vai criar uma série de problemas para ele mesmo, tanto é que ele tem que fugir, né? Tem a fuga de Maomé ou Mohammed, a gente tem várias formas de chamá-lo, né? A fuga de Maomé de Medina para Iatrebe por conta dessa perseguição, por conta dessa criação de uma religião monoteísta. Depois ele volta para Meca e definitivamente ele funda o islamismo e o islamismo se propaga pelo mundo, né? Aí nós vamos ter a Jihad, a Guerra Santa, e nós vamos encontrar os preceitos religiosos dos muçulmanos, que são 5 preceitos mais importantes, né? O de orar, o de dar esmolas, de jejuar no mês do Ramadã, de visitar a Meca pelo menos uma vez na vida. Então, tem todos esses preceitos aí importantes. No século XI até o século XIII, ocorreram as cruzadas. As cruzadas, elas vão fazer... Aí nós vamos ter 2 grupos que vão chamá-los de infiéis. Tanto os muçulmanos... Hoje, os muçulmanos chamam o Ocidente de infiéis, e no passado os católicos chamavam os muçulmanos de infiéis. Chega a ser uma falta de lógica, né? Acabaram trocando os apelidos aí ao longo da história. Então, as cruzadas foi justamente uma perseguição feita pelos católicos em relação aos muçulmanos que estavam ali tomando conta, né? Estavam se infiltrando em Jerusalém, a Terra Santa, e o objetivo era libertar a Terra Santa dos judeus, dos muçulmanos. Então, as cruzadas eram para libertar a Terra Santa dos infiéis. Os infiéis eram justamente os muçulmanos. No final do século XIX, início do século XX, a região foi alvo de interesses de potências imperialistas, como a Inglaterra, a Rússia e a França. Por que será? Quais motivos? Século XIX, fim do século XIX, início do século XX. Por alguns motivos importantes. Primeiro, a circulação de mercadorias naquela região, que era extremamente importante, é uma região de uma encruzilhada de países, né? De circulação de mercadorias e de pessoas de várias partes do mundo. Então, é uma região que tem bastante circulação de mercadorias e de dinheiro. Segundo, é uma região de posições estratégicas, com vários canais, né? O canal de Suez, o próprio Mar Vermelho, Estreito de Bósforo, tantas áreas dali que é possível instalar exércitos prontos para defender os interesses dos países. E, principalmente, a produção de petróleo, porque o mundo estava começando a desenvolver as indústrias automobilísticas, tá bom? A Grande Guerra, que a gente não costuma chamar de Primeira Guerra Mundial, porque ela não teve proporções mundiais propriamente dita. Ela teve uma proporção de cunho apenas europeia, né? E parte da Ásia apenas. Então, a gente não chama exatamente de uma guerra mundial, mas é a Grande Guerra, a primeira, de 1914 a 1918. O fim da guerra alterou a configuração territorial com o desmembramento do Império Turco Otomano,
Vitoriosos no conflito, França e Inglaterra passaram a controlar algumas regiões visando a exploração do petróleo. Então, eles tomaram conta de países como a Líbia, a Síria, e isso causou vários problemas em território do Oriente Médio. Primeira metade do século XX, surgimentos de movimentos nacionalistas que conseguiram expulsar os franceses e ingleses da região. Então começam os movimentos, o ódio ao estrangeiro, né? E o movimento nacionalista se espalha. Nós vamos ver depois, nos textos que foram colocados para vocês sobre cada um dos povos, que há países, por exemplo, que tem 90% de sunitas e 91% de sunita e 9% de xiita. É uma proporção pequena se a gente levar em consideração que os xiitas são os muçulmanos mais rebeldes, mais revoltosos, mas não deixa de ser preocupante. Então, são aqueles membros do islamismo que praticam a Guerra Santa na íntegra, né? Com revoltas, atentados terroristas, homem-bombas e tudo aquilo que a gente está cansado de assistir, de ver noticiários na televisão. A partir de 1950, ocorreram as emancipações dos Estados Árabes, eles começaram a se tornar independentes. A Guerra Fria contribuiu para intensificar as tensões na região, porque os Estados Unidos e a União Soviética financiavam os grupos terroristas, uma vez que os países árabes se alinharam aos Estados Unidos e à União Soviética, então financiavam esses conflitos. Esse cenário foi agravado com os conflitos entre árabes e judeus que ocorrem até os dias de hoje. A gente estudou bastante isso, né? Um capítulo inteiro sobre os árabes e judeus, e mais esse capítulo inteiro sobre o Oriente Médio. A gente falou bastante sobre isso, né? A questão dos árabes e judeus em Jerusalém. Então, é uma questão histórica e longa na vida desse povo. Não é de hoje que o problema acontece por lá. Estou controlando o tempo aqui. Vamos lá. Aqui. O primeiro texto fala do Afeganistão. Em virtude da história, o Afeganistão tem uma composição étnica e cultural complexa e heterogênea. 90% dos afegãos são muçulmanos, sendo 81% sunita e 9% xiita. Então, assim, religião que prevalece é a religião muçulmana. Desses muçulmanos, nós temos 90% sunita, que usam a suna como base, né, da religião. Agora eu perdi aqui o mouse. Aqui. Que usam a suna como base, e 9% que usam os preceitos xiitas, que são os radicais. Durante a Guerra Fria, em 1978, chegou ao poder um governo socialista que foi apoiado pela União Soviética. No final do ano seguinte, a União Soviética invadiu o território afegão com o intuito de ter acesso ao Golfo Pérsico, para poder escoar sua produção, principalmente a produção de petróleo.
e a produção agrícola, porque essa região aí do Golfo Pérsico, mesmo na época de frio extremo, não congela as águas não são congeladas, então é possível fazer o transporte de navios. E a produção agrícola também é possível ser desenvolvida. Os Estados Unidos financiaram grupos guerrilheiros contra o governo socialista, dando origem à Al-Qaeda. Lembrando que o Saddam Hussein é filho dos Estados Unidos. É filho no sentido de que os Estados Unidos é que criou o Saddam Hussein, treinou, deu bases, deu condições para que ele se tornasse um grande terrorista para atacar as bases da União Soviética e depois o Saddam Hussein, aliás, eu estou falando Saddam Hussein, é Osama Bin Laden, gente, perdão. E depois o Osama Bin Laden acaba se voltando contra o próprio Estados Unidos. A ocupação russa durou 10 anos e em 1989 o governo de Mikhail Gorbachev, a União Soviética retirou as suas tropas, que quando o Mikhail Gorbachev fez as aberturas políticas e econômicas, né? A Glasnost e a Perestroika. Em 1996, a milícia Talibã assumiu o poder no Afeganistão. O Talibã foi um governo extremamente austero, uma autocracia religiosa extremamente austera, radical. Instaurou um regime opressor com base na interpretação radical dos preceitos islâmicos. A população que já sofria com os confrontos na década de 1980 passou a sofrer ainda mais com a falta de recursos básicos, como luz elétrica e assistência médica. A gente viu isso, né, quando nós estudamos o capítulo na íntegra. No final do século XX, cresceu o número de grupos radicais islâmicos, os quais realizavam ações contra países imperialistas, visando causar pânico e insegurança, principalmente por ataques terroristas. O ataque terrorista aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, realizado pela Al-Qaeda, grupo anteriormente financiado pelos Estados Unidos, desencadeou a reação dos Estados Unidos e da Inglaterra, que enviaram tropas ao Afeganistão. Após anos de conflitos, o Talibã foi retirado do poder. Só que, para que o Talibã fosse retirado do poder, a população do Afeganistão sofreu ainda mais com os bombardeios dos Estados Unidos, da coalizão, né, entre Estados Unidos e Inglaterra, que fizeram uma coalizão para poder bombardear o território do Afeganistão. Então a gente teve aí um processo muito longo de guerras. Hoje o Afeganistão vem crescendo novamente como país, vem se reerguendo. Só que vai levar muitos anos para se reconstruir parte da vida das pessoas, da sociedade afegã, né? Não só a questão material, né? Porque as cidades foram destruídas, mas a própria sociedade em si, em termos psicológicos, sociais, de assistência médica, enfim, muitas coisas estão sendo reconquistadas, né? O papel da mulher na sociedade, o respeito, muitas coisas estão sendo reconquistadas, mas é um processo que vai levar muitos anos para que eles tenham novamente um país que possam chamar de mais justo, né? E isso se não ocorrer nenhum outro problema de ordem político, religioso, porque são países que a religião implica grande progresso ou grande processo, progresso não, grande processo na vida das pessoas.
Vamos interromper aqui o... Isso. Travou tudo aqui, pessoal. Vocês estão me... Desculpe, pessoal, travou meu computador aqui, que eu estou no computador de mesa, o meu notebook está na assistência técnica, então eu estou numa gambiarra aqui. A gente vai fazer um intervalinho agora e na volta a gente continua, tá bom? Até daqui a pouco, então. Até, professor. Desculpe os problemas técnicos. Imagina.